Ó, a gente vai falar do item 7, 8, 9 e 10 da norma. Tá faltando a gente falar um pouquinho dele, né? Dentro do item 7, nós temos aqui diretrizes para tudo que é apoio. Tudo que é apoio para o negócio está dentro do item 7. Então, a questão de qualificação de pessoas está aqui dentro. A questão de estrutura do ambiente de trabalho está aqui dentro. Né? Então, aquilo que tem na empresa, que de alguma forma é apoio para o negócio, para o resultado, para o serviço que é prestado, ele está dentro do item 7. Né? As diretrizes para que se faça uma gestão de qualidade nessas áreas, nesses assuntos específicos. O que nós temos, por exemplo, dentro do item 7, né? Nós temos aqui o 7.1, que é recursos. Aqui fala de uma visão mais global, mais ampla. Né? É que a organização ela tem que prover recursos. Né? Significa, de uma certa forma, que a organização tem que ter recursos, por exemplo, financeiros, para a empresa girar, ela tem que fazer investimento, ela tem que ter recursos humanos, pessoas com conhecimentos técnicos que saibam cuidar de alguns assuntos específicos. Então, esses recursos, ele sendo provido pela empresa, ele sendo disponibilizado pela empresa, ele vai fazer a empresa caminhar com mais eficiência e eficácia. Tá? Então, logo aqui no 7.1, que ele fala de generalidades, ele fala isso, ó. A organização deve considerar, ela é obrigada, a questão de capacidade e restrições de recursos externos existentes. Qual é a capacidade da empresa de produzir? Se a empresa consegue produzir 1.000 peças por dia, ela não vai conseguir produzir 2.000 peças, é 1.000 peças. Então, essa é a capacidade dela, ela tem uma limitação que ela consegue né, produzir em uma X quantidade de horas, com um número X de funcionários, com aquela máquina, com aquelas máquinas que ela tem. Então, ela deve considerar, na hora de disponibilizar recursos, a capacidade que ela tem, as restrições que ela tem de recursos externos, que às vezes ela é restrita, e o que precisa ser obtido de provedores externos para ela melhorar o seu resultado. E aí ele já vai direto depois para pessoas e para infraestrutura. Então, aqui dentro de 7.1, ele primeiro faz uma fala geral, e aí ele vai direto para o recurso de pessoas e para o recurso de infraestrutura. E depois para o recurso de ambiente. Então, qual é a visão? Para o meu negócio funcionar, eu preciso ter recurso financeiro, eu preciso ter uma infraestrutura adequada para aquele negócio, né? E eu preciso ter pessoas qualificadas. Em relação a pessoas, a organização deve determinar e prover as pessoas necessárias para a implementação eficaz do seu sistema de gestão da qualidade e para a operação dos seus processos. Então, colocar realmente ali, por exemplo, para trabalhar na manutenção, pessoas têm cursos mecânicas, pessoas têm cursos da parte elétrica, colocar para trabalhar na área de gestão de pessoas, profissionais qualificados em relação a recrutamento, a treinamento, a departamento pessoal, colocar em cada área, né, as pessoas com os conhecimentos necessários para cada área. Né? Por isso que busca se localizar uma pessoa que tenha uma faculdade, um curso técnico, um nível de inglês que aquela área exige, para que você possa ter esse recurso humano necessário para aquela área. Então, um exemplo aqui, de pessoas. Se o auditor andar no chão de fábrica e ver uma pessoa em cima da empilhadeira,
Ele vai pegar o nome dessa pessoa, e vai no RH e vai conferir se essa pessoa tem curso de formação de empilhadeirista. Isso seria você colocar ali na empilhadeira uma pessoa habilitada e capaz. Se ele vê uma pessoa mexendo com eletricidade, trocando fios, mexendo no painel elétrico, ele vai querer averiguar no RH se aquela pessoa tem um curso de NR10, um curso de eletricista. Então, isso é você colocar pessoas necessárias nas áreas de acordo com o que precisa. Infraestrutura, né? A empresa precisa se preocupar também com o ambiente, a estrutura mesmo, edifício, prédio, equipamentos. Os equipamentos que tem lá para fabricar aquele produto são os equipamentos adequados para aquele serviço, para aquela atividade. Informação, tecnologia, as tecnologias que tem banco de dados, sistemas computadorizados, automático, é tudo de acordo com o que precisa, com a infraestrutura que tem para que aquilo funcione. Então, o auditor vai verificar isso, se isso também existe. Isso faz parte do apoio, porque a produção, ela é específica, né? Mas tem toda uma rede de apoio para que aquilo funcione. Diferente do que acontecia em 1950, onde 90% dos funcionários estavam no chão de fábrica, hoje, parte dos funcionários ficam no administrativo, parte dos funcionários são apoio. Você tem um grupo no chão de fábrica e você tem um grupo no administrativo, coisa que não existia no passado. Então, esse apoio ele é muito importante. E ambiente para a operação do processo, né? É um ambiente adequado, por isso que muitas vezes o RH faz pesquisa de clima, para ver se as pessoas estão no ambiente adequado para o serviço. Se o ambiente não é muito quente, não é muito frio, não tem muito ruído, tudo isso aparece na pesquisa de clima. Essa satisfação com o ambiente de trabalho. Então, esse ambiente apropriado, né, ele pode ser uma combinação de alguns fatores. Aqui a palavra pode, ó. Aqui depende do negócio, né? Depende do negócio, depende da situação, então aqui não é obrigatório. Mas um ambiente adequado, ele pode considerar a questão social, por exemplo, um ambiente onde não tem discriminação, onde ele é mais calmo, onde não existe uma gestão confrontante, uma gestão mais pacífica. Um ambiente, por exemplo, que tenha meios de reduzir estresse. Sabe esses ambientes que a gente vê, às vezes, em algumas empresas do Google? Mesa de sinuca, puff, uma sala de descanso, um bilhar, uma rede onde as pessoas podem descansar. Então, são estruturas, né, do ambiente que ajudam a diminuir o estresse, a diminuir a exaustão, né, a controlar melhor o emocional. Então, isso também é interessante. Por isso que a palavra pode, não é obrigatório ter. Pode conter isso, tá? E também questões físicas. Temperatura, calor, umidade, fluxo de ar, higiene, barulho. Tudo isso vai atrapalhar, né? Se você tiver um lugar com barulho muito alto e você não estiver usando um protetor auricular, além de fazer mal para a sua saúde, atrapalha o seu resultado. Trabalhar num lugar, por exemplo, no escritório, tudo fechado, sem ar-condicionado, nesse verão que faz janeiro, a gente rende menos, né? Quando a gente está num ambiente que nos incomoda, assim, questão de temperatura, né? Muito calor, nosso rendimento diminui. Então, isso também é analisado. Agora, qual é o ambiente adequado? Quais são as questões, o que pode prevenir o estresse, a exaustão adequadamente? Tudo isso vai variar um pouquinho, né? De empresa para empresa, de negócio para negócio, por isso que a gente tem a palavrinha pode aqui, ó. Não é obrigatório, mas pode ter a combinação de tudo isso. Então, isso daqui vai ajudar no ambiente de trabalho.
Dúvidas? Não. E o 7.1.5, também dentro do apoio, é a questão de recursos de monitoramento e medição. Tudo que a gente faz numa fábrica, ou até mesmo no comércio, a gente tem uma troca de informações, né, que acontece do cliente com o vendedor, uma troca de informações ali do gerente com o operador que terminou de produzir para o gerente. A gente tem troca de informações que flui. Mas muita coisa precisa ser registrada. Muita coisa. Senão você perde o controle, né? Quando a gente fala de registro e documento, são duas coisas diferentes. Quando vocês verem na norma escrito informação documentada, significa que tem que ser um procedimento que vai passar as instruções necessárias, tá? Quando a gente fala de registro, é registrar mesmo, é um formulário, é anotar aquela informação que é importante no dia a dia. Então, se você fabrica uma peça e você usa uma quantidade X de matéria-prima, é registrar quanto que você está usando de matéria-prima, quanto que você conseguiu produzir, qual foi a hora de início da produção, qual foi a hora que acabou a produção. Num caderno, no sistema, manual, eletrônico, não importa. O registro, ele é importante. O monitoramento e a medição, ela vem por meio do registro. Então, você consegue monitorar se aquilo está sendo feito conforme o esperado, ou se ele saiu do padrão, né? Então, o monitoramento é essencial. É que nem você subir todo dia na balança e pesar para ver quanto você está pesando. Né? É que nem, por exemplo, você vai fazer um bolo e você pesar a farinha de trigo ali na balancinha, você anotar no cantinho, você conseguir padronizar depois e repetir igualzinho. Então, o monitoramento que é necessário dentro de uma fábrica, ele vai dar informação para a tomada de decisões depois. Tá? Então, o gestor ali vai definir qual é o melhor monitoramento, mas ele tem que ter. E esse resultado tem que ser resultado confiável, tem que ser resultado válido, né? Tem que ser apropriado para esse tipo de atividade, tem que ser mantido, né, para você poder comparar depois. Então, você tem que guardar esse registro. Então, você tem que ter recursos de monitoramento e de medição. E aí, tendo esses recursos de monitoramento e medição, você consegue ter rastreabilidade, que é uma coisa que a norma se aprofunda muito. Imagina, isso aí, nossa, aqui eu presenciei em todas as auditorias, né? Imagine assim, você fabrica celular. O celular, ele é montado. Então, tem N pecinhas aqui, né? Tem o vidro, tem as peças internas dele e tal. Tem carregador. E na hora de montar um celular, na hora que você monta ele com essas pecinhas internas, cada pecinha, ela é um lote que é montado. E se esse produto aqui apresenta um problema, por conta de uma peça defeituosa, é possível rastrear onde foi utilizado todas aquelas peças defeituosas, por conta do lote, por conta desse número. Rastreabilidade dentro de uma auditoria da ISO 9001, se não tiver, é não conformidade. É não conformidade de imediato. Quando você pega um produto, um saquinho aqui de batata palha aqui, deixa eu ver se tem. A pessoa depois dos 40 anos tem que afastar o produto para poder enxergar. Deixa eu ver se tem algum lote escrito aqui. Ele tem um número no verso dele. Um número grande até.
40.00.43.422. Então, assim, um produto acabado, você vê na embalagem, ele tem um número que identifica ele, né? Normalmente é um número grande, e se der algum problema, você consegue saber quando foi fabricado aquele lote. Então, esse lote, que, por exemplo, poderia ter sido fabricado no dia 10 de janeiro. E lá internamente na fábrica, esse é um lote de saída. Esse lote, fabricado dia 10 de janeiro, ele usou algumas matérias-primas. Então, essas matérias-primas também tem um lote dela de matéria-prima. Então, isso garante a rastreabilidade. Você pega um produto acabado e vai rastreando ele, né? De forma a você conseguir enxergar quais foram todas as peças, todas as matérias-primas, insumos utilizados e a rastreabilidade dessas matérias-primas, desses insumos ou dessas peças. E você tem que chegar até o recurso natural, que é a última etapa ali. E aí sim, aí você pode falar que você tem rastreabilidade. Então, eu já vi não conformidade em rastreabilidade, por falta de não conseguir rastrear. E é uma coisa que o auditor adora pegar. Ele olha a ordem de produção para produzir uma televisão, tem lá um lote dela, e dentro já tem todas as matérias-primas, os insumos, as peças que vai ser usado, cada um com seu lote. Pronto, está rastreado. Tá. Outra coisa que precisa ser rastreável são os equipamentos de medição. Se eu tenho uma balança, essa balança precisa ser calibrada pelo Inmetro, de tempos em tempos. E essa calibração do Inmetro, ela provém a rastreabilidade do equipamento, para falar que ele está rastreado. Assim como, por exemplo, que a gente vê radar na rua, né? E as pessoas falam que multa, né? Que multa os veículos, os diversos tipos de radar que tem. Eles são calibrados pelo Inmetro, aferidos pelo Inmetro e autorizados a funcionar, para pegar aquela velocidade do veículo. Então, eles têm certificado de calibração. Então, equipamento de medição na fábrica, ou o radar, por exemplo, precisa ser calibrado pelo Inmetro, né, para permitir a rastreabilidade. O que nós temos na fábrica que pode ser rastreado? Equipamentos de laboratório costumam ser rastreáveis, balança, leitor, microscópio, esses equipamentos de análise, de medição, quando tem um laboratório, eles precisam ser rastreáveis. Tranquilo? Sim. E conhecimento organizacional também está dentro de apoio, né? Que é aquilo que eu estava falando até no início. A organização deve determinar o conhecimento necessário para a operação do seu processo. Então, se é para operar uma empilhadeira, eu preciso de alguém que tenha um curso de empilhadeira, que tenha esse conhecimento. Se é para operar uma prensa, eu preciso de um funcionário que tenha o conhecimento dessa máquina, que saiba operar essa prensa. Então, isso tem que estar relacionado, o conhecimento para essa área. Então, eu tenho, por exemplo, a questão da propriedade intelectual. A propriedade intelectual é aquilo que é da empresa. A empresa, se ela faz uma peça para a indústria automobilística, ela tem um molde para fazer, por exemplo, deixa eu pensar aqui, um volante. Ela tem um molde que ela faz o volante. Se ela for fazer um volante diferente, ela troca o molde. Aquilo é uma propriedade intelectual. Aquele segredo, aquele molde é daquela empresa, né? Então, e como fazer esse conhecimento da empresa. Então, você tem esse conhecimento que vem pela propriedade intelectual, você tem um conhecimento pela experiência, de quem já trabalhou na área há muitos anos, já sabe mexer com aquilo. Você tem pessoas que têm conhecimento porque acabaram aprendendo com as falhas, acabaram aprendendo com o sucesso.
né? A questão do compartilhamento de conhecimento, da gente compartilhar o que a gente sabe com outras pessoas, né? Então, isso aqui são conhecimentos que a gente tem com funcionários, com quem está aqui dentro, do portão para dentro. São fontes internas de conhecimento. E eu tenho também as fontes externas de conhecimento. Então, um congresso, uma conferência, uma feira que está trazendo uma tecnologia nova, um consultor, uma norma, ela também é um conhecimento daquele assunto e ela é uma coisa externa. Então, eu vou ter o conhecimento interno de quem está ali dentro da empresa, que sabe mexer com aquilo, e eu tenho um conhecimento externo de pessoas, consultorias, feiras, workshops, que estão lá fora, do portão para fora, e que também é conhecimento para o meu negócio, porque o conhecimento ele vai se ampliando, ele vai crescendo, é uma coisa que nunca para. Então, esses dois tipos de organização aqui, eu preciso para o meu negócio, para ele dar certo. Ainda mais para mim continuar aí e não sair perdendo para os concorrentes. Então, a organização ela deve determinar o conhecimento necessário para operar aquele processo e para alcançar a conformidade do produto. Quais são os conhecimentos necessários para se montar um celular? Quais são? Precisa entender da questão elétrica, precisa entender de tecnologia. Eu posso adquirir isso com quem já está aqui comigo, como eu posso adquirir isso de uma forma externa. Então, primeiro determinar para aquele produto que eu faço qual é o conhecimento necessário, eu saber quais são esses conhecimentos, né? E ver formas de manter esse conhecimento, dele não ir embora. Imagine se a única pessoa que sabe montar um celular, tem 10 funcionários, um só sabe montar o celular e ele vai embora da empresa. Eu paro meu negócio? E só uma pessoa sabia o segredo, conhecia a receita, ferrou, né? Então, eu preciso ver formas de manter o conhecimento aqui dentro. Então, o auditor ele chega, às vezes é um negócio específico, que não tem muito concorrente, o que você faz para esse conhecimento ficar aqui dentro? Para você não perder esse conhecimento. Então, você pode treinar mais pessoas, capacitar mais pessoas, transformar esse conhecimento numa instrução de trabalho, numa rotina, num passo a passo. Você tem que manter, você tem que documentar esse conhecimento. Se a pessoa sai e vai embora, outra que entrar no lugar dela dá continuidade, porque está ali, o conhecimento ficou ali dentro. Então, o auditor vai querer entender como que é feito para se manter um conhecimento de alguma coisa. Então, às vezes a empresa pode mostrar um procedimento, às vezes a empresa pode mostrar uma lista de treinamentos que ela faz todo ano para reciclar a equipe. Ela pode mostrar eventos que ela participa externo para sempre estar se atualizando. Então, é uma questão aqui de estar mesmo mantendo esse conhecimento ali. Tá? Competência. Competência é uma característica que está sendo muito requisitada hoje para os profissionais. Você tem que ter competência, né? Então, você tem que conhecer, que é o famoso chá. Conhecer aquilo, ter habilidade com aquilo e ter atitude. Conhecimento, habilidade e atitude. O que é o conhecimento? O conhecimento eu adquiro a partir do momento que eu faço um curso. Então, eu nunca subi em cima de uma empilhadeira. Como é que eu adquiro conhecimento? Vou fazer um curso de empilhadeirista. Ok, adquiri o conhecimento teórico. Como é que eu adquiro uma habilidade? É a prática. É usando a empilhadeira, acertando, errando, é usando ela, aí eu adquiro uma prática, eu adquiro uma habilidade para lidar com a empilhadeira. E o que é a atitude? A atitude é eu ir lá e fazer. Né? É eu conhecer, teoricamente, aquele assunto, é eu ter uma habilidade para manusear aquele equipamento
e eu saber o que tem que ser feito e fazer. Porque uma coisa é eu saber o que tem que ser feito e não fazer, e ficar quieta, né? Então, eu não tenho atitude. Outra coisa é eu sei o que tem que ser feito, eu tenho uma experiência em fazer aquilo e eu vou lá e faço. O conhecimento, habilidade e atitude. Então, a organização, ela deve determinar a competência necessária das pessoas para aqueles tipos de trabalho, assegurar que essas pessoas sejam competentes, que elas tenham esse conhecimento, com base em educação, escola, curso, tá? Então, elas adquiriram essa competência com base nessa formação, e onde aplicar, tomar ações para adquirir a competência necessária e avaliar a eficácia. E caso seja necessário, fazer o treinamento interno, reciclar, né? Se houver uma necessidade de melhorar essa competência aí. E reter essa informação documentada. Aqui é onde o auditor que conversou com aquele empilhadeirista no chão de fábrica, ele vai olhar no RH. Então, se, por exemplo, o cara fez o curso de empilhadeira, só que o RH não tem uma cópia. Não conformidade. É uma não conformidade no item 7.2, item D. Ou seja, informação documentada. Então, não tem informação documentada. O RH não tem uma cópia. Não conformidade. Ah, mas o cara fez o curso de empilhadeira. Ok, mas o auditor está lá dentro da fábrica e ninguém achou essa cópia. Então, é uma não conformidade na retenção da informação documentada. Ah, mas ele vai lá na casa dele, alguém manda uma foto e apresenta. A não conformidade, ela continua. Porque a falha aqui é que o RH não conseguiu fazer uma gestão de retenção de documentos. A falha aqui maior está em não conseguir reter os documentos que precisam ser retidos. Então, não adianta trazer o certificado do cara rapidinho, a não conformidade ela continua. Porque o RH tem que achar uma forma de que isso não volte a acontecer mais. Tá? Então, sempre que tiver uma não conformidade, e tiver letrinhas assim, vai ser assim, ó, uma não conformidade no item 7.2, competência, item D. Vai vir mais ou menos assim dessa forma, tá? Conscientização. A organização, ela deve assegurar que as pessoas que realizam trabalho sob o controle da organização estejam conscientes da política, do objetivo, da sua contribuição para a eficácia do sistema como um todo e das implicações de não estar conforme os requisitos do sistema. Se eu tenho uma empresa com 100 funcionários, eu tenho uma norma ISO 9001, que nem nós estamos vendo aqui agora, não adianta 5 ou 6 pessoas conhecer a norma. Se a minha empresa tem 100 funcionários, 5 ou 6 só conhecem a norma, não adianta, isso é problema. Não é que todo mundo tem que conhecer a norma item por item, saber entender ela. Não. Mas as pessoas têm que têm que ser conscientizadas que a política da qualidade é importante, que ela existe, o que ela quer dizer. O objetivo também, as pessoas têm que estar cientes de quais são os objetivos, o que é a sua contribuição para a eficácia da empresa e o que implica, né, você não está conforme a norma, conforme o atendimento necessário para ISO 9001. Quais são as implicações disso? Você pode perder o certificado, você pode perder o cliente, você pode desandar, porque às vezes você tinha uma padronização de produto, não tem mais. Então, essa consciência tem que existir. Ninguém precisa decorar a norma inteira, né? Precisa ter consciência da importância dela. Então, a empresa precisa prover essa conscientização. Treinamento, reciclagem, workshop, a forma que ela achar melhor. O como ela vai fazer, ela que define. Mas ela tem a obrigatoriedade, tá aqui a palavrinha deve, de assegurar, né, essa conscientização. Aí a forma que ela vai fazer, ela dá a melhor forma. O importante é as pessoas entenderem a importância da norma, a gravidade de não atender ela. Então, isso que é visto aqui.
Lembra quando eu falei que o auditor vai andar na fábrica, vai conversar, ele pode perguntar da política para 2 ou 3 pessoas? Se ele perguntar da política para 3, 4 pessoas, todo mundo falar, nunca vi, nunca ouvi, não sei o que é, não faço ideia, não conformidade do item 7.3, item A, não conformidade da conscientização da política da qualidade. Aí é uma não conformidade nesse item. Como que eu resolvo esse problema? Treinamento, conscientização, reciclagem, divulgação, comunicação. É para poder resolver isso depois. E 7.4, que é a comunicação, que eu acabei de falar também, né? A organização tem que ter um meio de se comunicar com os funcionários. Jornal, e-mail, quadro de avisos, WhatsApp, Facebook, reunião, uma reunião pequenininha de 5 minutos todo dia antes de começar o turno, o meio, a forma ficou melhor. Mas ela tem que ter um meio de comunicação interna e externa. Isso o auditor vai falar, como que você comunica com seus funcionários internamente? Eu faço uma pequena reunião das 8 às 8h05 todo dia antes da gente começar na hora de tomar café. Legal. Eu coloco no quadro de aviso e a gente manda também o WhatsApp, está no site da empresa. Legal. O importante é você definir sobre o quais são os assuntos de comunicação necessários, quando ocorre isso, todo dia, uma vez por semana, com quem a gente comunica, tem que comunicar com a fábrica inteira, como que é feita essa comunicação, vídeo, áudio, escrita, né? Quem é responsável por se comunicar, né? Às vezes é o líder, o supervisor, o chefe, a forma em que achar melhor. Gente, tá com 5 minutos, tá? Se cair, eu já mando de novo para vocês. Tá bom. E informação documentada. A hora que vocês verem essa palavra informação documentada, é porque tem que estar escrito. Tá? O sistema ele deve incluir informação documentada, são vários. É o manual, é o procedimento, é o organograma, as instruções de trabalho, aquilo que for importante. A empresa define o que ela acha importante ali para documentar. Eletrônico, impresso, né? A forma que ela achar melhor, mas ela tem que ter informação documentada. Como eu falei, a norma ISO 9001 ela é muito voltada para documentos. Ela olha o que está escrito, vê se aquilo acontece na prática. A atualização de documentos. Se eu crio um procedimento e reviso ele, eu tenho que ter uma sequência de revisão, né? Revisão 01, revisão 02, 03, 04, a data das revisões, né? Porque pode ser que a versão antiga seja algo que não aconteça mais. Então, a versão nova, ao mudar algo, ela precisa ter ali o seu número de revisão para um controle, para rastreabilidade. Senão, eu perco a rastreabilidade também. Então, por exemplo, às vezes um título, que é o nome do procedimento, a data, um autor, se for o caso, né? Formato, gráfico, planilha, papel, eletrônico, conforme você achar melhor. A aprovação desse documento, se ele foi atualizado, alguém aprovou para que ele seja implementado, né? Então, você tem que, na informação documentada, além de definir o que vai ser documentado, não se esquecer da atualização, que é importante, e não se esquecer desse controle. Eu atualizei, mas eu tenho um controle de todas as atualizações. Esse controle aqui também é importante, para você saber exatamente quem alterou, quando alterou e o que mudou. Tá? O que mais nós temos aqui? Acesso a esses documentos, armazenamento, você vai salvar de forma eletrônica, você tem backup, tem uma rede que salva tudo isso, tem um backup da rede, se der um pane na rede, perde tudo. Se perder tudo, imagina você perder tudo que você tinha no seu computador.
Eu perdi o pendrive agora em janeiro, com o material de aula de vocês, tudo da aula de dezembro. E foi vacilo meu mesmo, de não ter feito um backup. Agora, imagine você perder informações de venda, de lucro, de faturamento, de estoque, tem que conferir tudo de novo. Imagina o sistema amanhecer em branco. Isso não pode, né? Então, essa questão de armazenamento tem que ser estabelecido, de backup também. Tem que ter uma forma de você garantir que, se acontecer algo, você tem como recuperar essas informações. Aonde que fica disponível, quem tem acesso, tem coisa que é confidencial, tem coisa que não é confidencial. Então, tudo isso também precisa estar bem determinado pela empresa, tá? Nessa parte aqui, ó, aproveitando que a gente tem um minutinho, nessa parte aqui, ó, antes da gente entrar no item 8, de informação documentada, de comunicação, conscientização, competência, rastreabilidade, ambiente de trabalho, infraestrutura e pessoas. Essa parte que é apoio, tudo que é apoio. Vocês têm alguma dúvida? Não. Vocês não têm dúvida de nada? Não. Nada. Na aula passada foram poucas dúvidas. Tá dando para entender ou tá chato? Não, tipo, eu tô entendendo, só que eu acho que é um assunto tão direto que eu não consigo formular uma dúvida. Vai cair, daqui a pouquinho já vai cair. É que, assim, o importante é que é entender mesmo aonde está cada coisinha, porque na hora de uma auditoria, na hora de um problema, aí você já consegue direcionar onde dentro da norma isso está escrito, né? Onde está essa diretriz. Aí você consegue analisar ali pontualmente aquela situação. Pessoal, eu vou aproveitar aqui, ó, já vai cair. Eu vou até fechar e já passo a senha de novo para a gente entrar no item 8, tá bom? Tá. Bom.